Dando continuidade, então, ao nosso curso de tutela jurídica de paisagem, que é complementar ao livro com o mesmo nome, Tutela Jurídica de Paisagem, nós vamos tratar agora de como a paisagem é tratada no direito. Então, a gente passou aí todo pela origem da paisagem, o conceito de paisagem, a questão de como se forma uma paisagem, os tipos de paisagem. Agora nós vamos tratar do objeto realmente desse livro, do objeto desse curso, que é a paisagem no direito. E é importante a gente pensar o seguinte, que nós não temos no Brasil, ao contrário de outros países, especialmente na Europa, uma política paisagística, uma norma geral que trata da paisagem. Nós temos normas que tratam da flora, como o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, nós temos leis que tratam de resíduos sólidos, nós temos leis que tratam da Lei de Recursos Hídricos, a Lei do Saneamento, a Lei das Unidades de Conservação, mas nós não temos uma lei geral da paisagem. E essa é uma falha no ordenamento jurídico do brasileiro, que leva, inclusive, a todos os dias a gente perder paisagens importantes. Então, por isso que é muito importante que o profissional do direito busque no ordenamento jurídico onde está a proteção da paisagem. E olha como isso é difícil, porque é um critério, como eu já disse, muito subjetivo e de dificuldade de compreensão. Agora, mais recentemente, que os estudiosos de paisagem estão trazendo um conceito mais amplo de paisagem, que não é aquele conceito patrimonialista, só de patrimônio histórico, nem é aquele conceito elitista de beleza excepcional, mas sim um conceito geral de paisagem. Então, se outros bens, como, por exemplo, as áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares, já são difíceis de preservar frente às atividades econômicas, e ali está delimitada a metragem de uma APP, imagina um conceito subjetivo, fluido, como é a paisagem, se ela é esteticamente bonita, se ela é valorada ou não, se ela traz uma identidade ou não. Isso traz uma dificuldade muito grande para a área do direito. Então, o foco de estudo nesse livro e nesse curso agora é o seguinte: quais são os elementos essenciais da paisagem, como eles são protegidos e que critérios eu posso utilizar no que é mais comum, quando eu tenho conflito de interesse legítimo. Quando eu tenho um conflito, por exemplo, gente, entre alguém que quer construir um grande resort em uma praia que é uma praia deserta que tem uma comunidade tradicional caiçara, ou alguém que quer construir um prédio ao lado de um bem histórico em que vai quebrar toda a ambiência daquele local, ou alguém que quer fazer uma central hidrelétrica na cachoeira que é valorizada por uma certa localidade, que tem turismo naquele local e que vai destruir essa cachoeira. Então, são interesses que não tem uma lei dizendo, olha, prevalece essa ou aquela. São interesses legítimos em que a gente, no direito, deve buscar como fazer essa interpretação. E começa pela primeira discussão. Direito de paisagem é um ramo próprio? Tem uma autonomia? Há doutrinadores que entendem que sim, há doutrinadores que entendem que não. No meu caso, especificamente, eu entendo que o direito de paisagem está dentro do direito ambiental como um sub-ramo. Assim como nós temos no direito civil o direito contratual, o direito das coisas, o direito de família, eu entendo que o direito de paisagem está dentro de um ramo maior, direito ambiental, uma subdivisão, direito cultural, do patrimônio cultural, às vezes, quando é uma paisagem cultural, e o direito da paisagem estaria ali dentro. E por que eu acho isso importante, gente? Porque com isso, a paisagem estando dentro do direito ambiental, ela me traz todos os instrumentos jurídicos já consolidados do direito ambiental, a responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da prova, o princípio da precaução e da prevenção, todos esses elementos podem ser utilizados. Então, eu entendo que a paisagem é um recurso ambiental é mais do que um recurso natural. Então, recurso ambiental é aquilo que é valorizado pelo direito ambiental, tá? Por exemplo,
um próprio prédio histórico, um centro histórico é um recurso ambiental. Já uma floresta, uma área de preservação permanente é um recurso ambiental natural. Tá? Então, a paisagem é esse recurso ambiental. Ela é um direito subjetivo difuso, assim como todos têm direito ao meio ambiente sadio, ecologicamente equilibrado, é um direito subjetivo nosso a ter esse ambiente difuso. A paisagem, a qualidade da paisagem também é um direito subjetivo. Por ser um direito ambiental, ela é um direito humano de terceira geração e, por ser um direito humano, ela tem eficácia plena e aplicação imediata, conforme o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, o conceito de paisagem mais utilizado hoje em dia, que é amplo, que não é mais aquele conceito exclusivamente elitista, de só o que é belo, o que é excepcional, o que é peculiar ou o que é histórico, é o conceito que traz o Convênio Europeu de Paisagem, a Convenção Europeia de Paisagem, que designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação ou da interação de fatores naturais ou humanos. Então, é um conceito amplíssimo. Uma parte do território, como as pessoas entendem, e resulta da ação e da interação dos fatores naturais e humanos. Então, eu dividindo esse conceito, ou seja, ele tem uma área, né, aquele substrato, é uma parte da superfície da Terra localizada, e aqui a gente traz de novo a importância do conceito de unidade paisagística, né, tal como ela é apreendida, ou seja, ela é sentida, ela é entendida, ela é interpretada e ela é valorada pelas populações de forma geral e específica, ou seja, por quem vive ali no total, e aqui entra então aquele critério da amplitude social, é uma população local, é uma população regional, é uma população mundial que interpreta e valora, cujo caráter, esse caráter me traz a ideia de fisionomia e de ambiência, é aquilo que dá diferença, resulta da ação e da interação, a dinâmica entre a interação humana, tanto de como eu mudo, de como eu vivo naquela paisagem, como também como eu interpreto ela, de fatores naturais humanos, ou seja, abrange tanto o meio ambiente natural, parte histórica, urbana e rural, e aqui então entra aquele substrato material e imaterial, e a Convenção Europeia de Paisagem diz o seguinte, que ela incide sobre as áreas naturais, urbanas e periurbanas, abrange as áreas terrestres, as águas interiores, as águas marítimas, aplica tanto as que possam ser consideradas excepcionais, como a da vida cotidiana e, inclusive, as paisagens degradadas. Então, esse conceito que trouxe a Convenção Europeia de Paisagem, ele traz essa democratização da paisagem, de como a paisagem é o lugar que a gente vive, que a gente sente, que a gente vê, e como ele interfere na nossa vida. E por isso, não são somente as paisagens excepcionais, mas também aquela da cotidiana, as paisagens degradadas, inclusive, devem ter um regime jurídico para a sua melhoria. E aí, nós temos, então, instrumentos internacionais que são internalizados pelo Brasil, que trazem alguns conceitos, alguns elementos para que a gente começar a construir essa norma jurídica paisagística, esse regime jurídico de paisagem no Brasil. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º e 3º diz que os direitos humanos e os tratados de direitos humanos equivalem às emendas constitucionais. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso do habeas corpus 18799, trouxe que mesmo os anteriores à emenda constitucional 45 têm essa característica de emenda constitucional. E aí nós temos alguns instrumentos internacionais, como a Convenção de Washington, que já em 1940 falava em proteção das belezas cênicas, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens de 48, que diz que todos têm um direito a um nível de vida saudável e ao bem-estar, e como eu vou dizer para vocês,
a paisagem interfere na qualidade de vida das pessoas. Imagina a diferença que é em você viver em um bairro completamente degradado, com vidro quebrado, com tudo pichado, com lixo na rua, do que você viver num bairro organizado, com ruas organizadas, limpo, estruturado, arborizado. Isso tudo interfere na qualidade de vida. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos tem a ver com paisagem. A Convenção para a Proteção do Patrimônio Natural e Cultural da Unesco, que eu vou abordar mais para frente, a da salvaguarda do patrimônio cultural e material, em 2003, e a da promoção da diversidade das expressões culturais, de 2005, também são instrumentos internacionais. E o convênio, ou Convenção Europeia de Paisagem, ele traz alguns instrumentos do direito internacional, ou no direito internacional, que são aplicados na Europa, que são de extrema valia para que a gente busque como interpretação e inspiração de como a gente pode buscar, no nosso ordenamento jurídico, esses mesmos tipos de instrumento. Então, o Convênio Europeu, a Convenção Europeia de Paisagem, traz o seguinte: primeiro, obrigação dos Estados-membros terem uma política de paisagem. O que é isso? Eles levarem em conta a paisagem na sua legislação, no seu dia a dia, nos seus instrumentos jurídicos, nos seus instrumentos de direito administrativo. E eles trazem que devem ser definidos objetivos de qualidade paisagística, onde eu quero chegar com essa paisagem. Que devem ser protegidas algumas paisagens que sejam mais valoradas, que as paisagens devem ser geridas, gestionadas. Eu preciso saber como a modificação, as autorizações, os alvarás de construção, as autorizações para construção de obra, a política econômica vai interferir nessa gestão da paisagem e eu devo ordenar essa paisagem. Estabelecer com base nas unidades paisagísticas o que pode e o que não pode ser feito nessas paisagens, tá? E ele traz alguns instrumentos importantíssimos. A questão da identificação e catalogação, coisa que a gente não tem praticamente no Brasil. Eu olhar o meu território no município, no estado ou no país, definir as unidades paisagísticas, identificar quais são essas paisagens, catalogar essas paisagens, avaliar essas paisagens. Eu tenho uma determinada paisagem rural. Eu preciso identificar ela, catalogar e avaliar o que pode e o que não pode ser feito ali. Eu tenho uma paisagem de litorânea, uma praia cercada de montanhas. A gente deveria ter no Brasil uma identificação, uma catalogação e uma avaliação. Para quê, gente? Para dar o regime jurídico específico para cada uma. Quais são os objetivos de qualidade paisagística, se ela vai ser protegida ou não, a forma de gestão, o ordenamento do que pode e o que não pode ser feito naquela paisagem. Tudo isso são os instrumentos que o Convênio Europeu de Paisagem, ou a Convenção Europeia de Paisagem, trazem, que nós não temos como uma regra geral no nosso ordenamento jurídico, mas que nesse livro e nesse curso eu vou passar para vocês, eu defendo que é possível que a gente tenha no nosso ordenamento jurídico. Tá? E os compromissos que esse Convênio Europeu da Paisagem traz é o reconhecimento que a paisagem tem um valor jurídico, e isso da forma ampla como está na Convenção Europeia e da forma clara a gente ainda não tem, mas eu vou mostrar para vocês que com as normas que a gente existe já é protegido. As políticas de proteção, gestão e ordenamento, a participação popular, a integração com políticas setoriais, isso aqui é muito importante, em todo o plano setorial, plano de rodovia, plano de hidrovia, planejamento urbano, planejamento rural, ocupação rural, tudo isso, a paisagem tem que ser integrada nessas políticas setoriais. Se eu vou estabelecer um novo condomínio, se eu vou estabelecer um novo bairro, se eu vou autorizar a ampliação de um perímetro urbano,
se eu vou autorizar uma usina hidrelétrica, tudo isso deveria, nessas políticas setoriais, ter a paisagem integrada, a análise de como isso tudo vai alterar a paisagem. E, por fim, a obrigação de sensibilizar, formar e educar. Porque se nós não tivermos a conscientização das pessoas que a paisagem é importante, que deve ser analisada, a formação de profissionais, que é o que nós estamos fazendo aqui, formando o profissional do direito para entender que existe uma tutela jurídica da paisagem, que é muito pouco abordada. E, por fim, a educação para a paisagem. Com isso, eu encerro essa aula introdutória da parte do direito da paisagem, como ele é tratado em convênios internacionais, como ele é tratado no convênio ou Convenção Europeia da Paisagem, para, a partir de agora, na próxima aula, trazer para vocês como a norma jurídica paisagística nacional pode ser interpretada, formada e utilizada com base nesses mesmos instrumentos internacionais que existem, a gente pode ter essa proteção no direito brasileiro.